Hey everyone, aqui é o professor Rafael e nesse vídeo eu vou explicar para vocês as atividades de língua inglesa da semana 4 do PET volume 3 do segundo ano do ensino médio. Nessa semana, pessoal, o tema continua sendo compreensão escrita, leitura, porque é a habilidade em inglês que está mais presente em exames de vestibulares e também por ser uma habilidade que precisa de muita atenção, né, de muita consideração. São várias questões a se considerar quando a gente for trabalhar com a leitura em língua inglesa. As atividades dessa semana começam na página 123. Vamos começar. Bom, pessoal, para se fazer a leitura de um texto em língua estrangeira, principalmente se vocês não tiverem fluência nessa língua, é importante que vocês utilizem algumas estratégias, algumas técnicas de leitura, ok? E são várias, mas é interessante que a gente siga uma ordem, porque tudo isso vai facilitar a nossa compreensão do texto. Então, o primeiro passo, pessoal, embora pareça óbvio, é ler as instruções com bastante atenção. Elas vão te ajudar a compreender melhor o texto. Pode parecer bobeira, mas muita gente às vezes não lê as instruções com atenção e não vê que nas próprias instruções já tem informações interessantes e importantes para a compreensão do texto. Então, vamos ler as instruções dessa atividade. Pode-se dizer que, ao longo da história, as pessoas têm sofrido por preconceito, racismo, discriminação, intolerância política e religiosa. A história de Anne Frank e de seus contemporâneos e os últimos manifestos contra o racismo nos Estados Unidos e em outros países reforçam essa ideia. Manifestantes se indignaram com a morte de um homem negro, George Floyd, que foi imobilizado por um policial branco com os joelhos em seu pescoço, em Minneapolis, nos Estados Unidos. E para entender um pouco mais sobre esses sentimentos, leia parte do texto que explica sobre antissemitismo e o racismo. Então aqui já nas instruções, pessoal, vocês já sabem qual é o tema do texto. Vocês sabem que vai falar sobre antissemitismo e racismo. E quando a gente lê as instruções, pessoal, quando a gente tem acesso a as instruções, as informações da atividade, imediatamente a gente ativa o nosso conhecimento prévio e tudo que a gente sabe sobre esse tema vai vir na nossa mente e, consequentemente, vai facilitar a nossa compreensão do texto, porque a gente vai pensar em fatos, em dados, em palavras, né, em vocabulário relacionado a esse tema. Então, vamos para a próxima técnica, que é fazer uma leitura completa do texto sem parar para procurar palavras desconhecidas. Os cognatos, o contexto, as palavras repetidas, as palavras conhecidas te ajudarão a compreender a ideia geral do texto. Então, pessoal, eu venho sempre falando isso, é importante ressaltar, porque muita gente às vezes começa a ler um texto, mas para quando se depara com alguma palavra que não conhece. E todas as vezes que isso acontece, que essa pessoa se depara com uma palavra que não conhece, ela procura no dicionário, isso vai desmotivando e vai fazendo a pessoa perder o raciocínio. Então, vocês primeiro têm que fazer uma leitura geral do texto, uma leitura completa dele, sem parar para procurar as palavras desconhecidas. Os cognatos, né, que são aquelas palavras em inglês que se parecem com palavras em português e que têm o mesmo significado. O contexto, né, a gente sabe que está falando sobre racismo e antissemitismo. As palavras repetidas e as palavras conhecidas te ajudarão a compreender a ideia geral do texto. Então vamos analisar o primeiro parágrafo. Anti-Semitism. Anti-Semitism é um cognato, né, que significa antissemitismo, que está nas instruções. E means, que não é um cognato, mas que vocês já devem conhecer, né, pelo conhecimento prévio na língua inglesa. Essa frase também eu destaquei porque imagino que vocês já conheçam, saibam o significado dela sem tradução. The word first appeared in the 19th century. Classification, outro cognato. People, que é palavra já conhecida de vocês. Different races, cognatos. Was, conhecido de vocês. Considered normal. Bom, então vamos ficar somente nesses exemplos aqui, pessoal. Vocês vão ler o texto completamente
E ao final da primeira leitura, vocês já vão ter obtido algumas informações a mais sobre o texto, ok? Aí depois vocês podem fazer uma segunda leitura, dessa vez separando essas palavras que vocês já conhecem, os cognatos, o contexto, as palavras repetidas, perdão, os cognatos, as palavras repetidas e as palavras conhecidas, e tentar estabelecer uma ideia entre elas. Se vocês dispuserem de tempo, façam isso. O interessante, o importante é que vocês compreendam o máximo de informações que conseguirem. Depois que vocês já tiverem feito umas 2 leituras pelo menos, vocês vão passar para as questões e para saber exatamente o que vocês vão ter que procurar. A partir de agora, pessoal, não é necessário que vocês leiam o texto completamente, só se vocês quiserem mesmo, mas se vocês lerem as perguntas, vocês vão voltar no texto apenas para procurar informações específicas. Então, primeira pergunta, com base no texto acima, responda as perguntas. A. Qual a origem da palavra antissemitismo? O que ela significa? Uma outra questão, pessoal, que eu já falei para vocês é o seguinte: a gente tem que focar nas palavras-chave das perguntas. Então, ó, antissemitismo significa. E geralmente, perguntas de interpretação de texto, elas vêm na mesma ordem que as respostas aparecem no texto. Com isso, a gente vê então, ó, primeira frase do texto: Anti-Semitism means. Então já está no primeiro parágrafo, a gente pode desconsiderar o resto. E aí, o que vocês vão fazer? Responder essas 2 perguntas, não traduzindo simplesmente as informações do texto, e sim utilizando as palavras de vocês para poderem responder essas perguntas, ok? Então, utilizando as palavras de vocês. Pronto, já resolveram a primeira questão. Depois, na letra B, antissemitismo pode ser considerado racismo? Justifique sua resposta. Então, agora a gente vai atrás dessas palavras-chave: antissemitismo e racismo. Então, vamos agora passar os olhos pelo texto em busca dessas palavras. Então, anti-Semitism, racism, está no primeiro parágrafo ainda, e depois da primeira pergunta. Aí vocês vão ver onde que está essa informação. Está no primeiro parágrafo ou talvez no começo do segundo. Okay? Então, aí vocês analisem e respondam novamente utilizando as palavras de vocês, as informações do texto, mas as palavras de vocês. C. Quais eram os pensamentos de Hitler e dos nazistas? A ciência comprova esses pontos de vista? De qual forma? Então, vamos a palavras-chave: Hitler, nazistas, ciência. Então, agora vocês vão passar os olhos pelo texto novamente e achar, ó, no terceiro parágrafo, Hitler and the National Socialists, e vejam se tem alguma coisa sobre ciência aí também nesse parágrafo. Depois vocês vão só dar uma exemplificada com essas palavras-chave, Hitler e nazistas. Procurem por ciência também, e aí respondam utilizando as informações do texto, ok? E mais com as próprias palavras de vocês. Bom, agora a gente vai para outro texto, pessoal, e novamente vocês vão utilizar as mesmas estratégias. Vamos ler então as instruções. Agora, leia o primeiro trecho da música de Michael Jackson, They Don't Care About Us. Quando as aulas retornarem presencialmente, leia a versão completa e assista ao videoclipe da canção. O clipe da música foi gravado no Rio de Janeiro com o grupo Olodum, no Pelourinho, Salvador, a primeira capital do Brasil. Bom, aqui nessas instruções a gente já tem informação de que é uma música do Michael Jackson. E aí, o que vem na mente de vocês sobre Michael Jackson? Ele já morreu, ele nasceu negro, mas passou por cirurgias para se tornar branco. Então, muito provavelmente já foi vítima de racismo. Todas essas questões são importantes, pessoal. Outra coisa, se vocês tiverem a oportunidade de ver em casa, procurem esse vídeo, vejam a versão completa, vejam o videoclipe, leiam a letra da música completa, parem, analisem com o tempo de vocês, porque em casa vocês têm mais tempo do que se vocês estivessem fazendo uma prova. E a ideia é que vocês estudem em casa mesmo e utilizem o tempo que vocês têm aí
para praticarem bastante, os recursos que vocês têm. Bom, então aqui novamente vocês vão analisar palavras que vocês já conhecem, ou palavras cognatas, ó, hate me, que vocês já devem conhecer, não é cognato, mas vocês já devem conhecer. You can never break me, eu acho que vocês conhecem também. You can never kill me. Então, só alguns exemplos aqui, pessoal. Mas façam isso no restante desse trecho da música, ok? E vejam o que vocês conseguem absorver, obter de informações sobre ela. A gente já sabe também que nas atividades dessa semana estamos falando sobre racismo, antissemitismo, preconceito, discriminação. Então, provavelmente vai ter a ver com esse tema. E aí a primeira questão sobre esse novo texto. Com base na leitura desse primeiro trecho, considerando que essa música foi tida como um protesto em 1995, ano em que ela foi gravada, como você interpreta a primeira estrofe da música apresentada abaixo? Aqui nas instruções do exercício 1, então, nós já temos informações de que essa música foi tida como um protesto. E então, se é protesto, é contra alguma injustiça, né, alguma questão social. E aí, pessoal, mesmo se vocês precisarem de mais detalhes para entender o que está sendo dito nesse trecho, eu recomendo que vocês procurem no dicionário as palavras que vocês não conhecerem. E aí, depois disso, analisem e escrevam a interpretação de vocês. Essa questão aqui é pessoal, então vocês vão responder com as opiniões de vocês, ok? Na 2, nos versos Am I invisible because you ignore me e Your proclamation promised me free liberty, são feitas denúncias. O que esses versos denunciam? Então voltem lá no texto, pessoal, analisem o trecho onde aparecem esses versos e verifiquem se tem mais alguma informação sobre isso, ou então analisem a letra da música inteira, pessoal, ou o contexto, ok? O tema da canção também, para que vocês cheguem a essa conclusão. O que esses versos denunciam? Denunciam preconceito? Denunciam violência? Racismo? Tudo isso? O que esses versos denunciam? E agora, a última questão pede para que vocês estabeleçam uma relação entre os textos escritos. Que relação podemos fazer entre o texto de Anne Frank, o pequeno trecho falando sobre George Floyd, as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo e os versos da canção de Michael Jackson? Então agora vocês vão ler esses trechos aqui, os versos dessa canção do Michael Jackson, associar com aquele pequeno trecho falando sobre George Floyd lá na primeira questão, lá nas instruções, voltando aqui, ó, na página 124, esse primeiro trecho aqui. E também mesmo se vocês precisarem, pessoal, de mais informações, todos vocês, acredito, né, estão ligados nas redes sociais ou nas notícias e sabem do que aconteceu com o George Floyd. Foi muito noticiado. Então isso tudo vai trazer para vocês muita informação, todo esse conhecimento prévio de vocês vai ajudar vocês. Então vocês vão, a partir do conhecimento de vocês sobre racismo, sobre o assassinato do George Floyd, sobre o texto da Anne Frank e as movimentações antirracistas no Brasil e no mundo que vocês têm acompanhado, qual a relação que vocês podem fazer, pessoal? E aí aqui novamente, se vocês precisarem, traduzam, procurem o significado das palavras que vocês não conhecem, se vocês precisarem de mais detalhes, para que vocês estabeleçam uma relação entre todos esses textos de forma mais detalhada. Bom, por hoje é só, pessoal. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês me procurem ou pelo Google Classroom, por e-mail ou pelas redes sociais. Vai ser um prazer ajudar vocês. Não fiquem com dúvidas, porque as atividades dessa semana de fato estão um pouco mais complexas. E por hoje é só. Thank you so much for watching and until next time.